Boa noite, pessoal. Infelizmente, não deu certo a gente assistir a aula ao vivo, então eu vou gravar a aula de hoje, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre ferimentos e hemorragias, né? Em seguida, a gente vai falar sobre OVAC, que é obstrução de vias aéreas por corpo estranho. E se der tempo, a gente fala um pouco sobre convulsão e o desmaio, né? Que são situações que podem ocorrer em qualquer ocasião, no horário de trabalho, no horário de lazer, ou em casa mesmo, né? Uma pessoa pode se engasgar, pode desmaiar, pode ter uma queda de pressão. E aí, nessas situações, é, nós que estamos próximos à vítima, que no caso somos os socorristas, né? Devemos saber o que fazer, qual é o procedimento que a gente vai realizar para salvar uma pessoa, né? Salvar a vida de uma pessoa, por exemplo, no engasgo, né? Tem uma manobra simples que a gente pode fazer que salva a vida de uma pessoa, certo? Dando uma recapitulada na aula de segunda-feira, para quem não assistiu ainda, né? A gente falou um pouco sobre a introdução dos primeiros socorros. Nós falamos o que é primeiros socorros, que a gente viu que o primeiro socorro é o primeiro atendimento, né? Aquele atendimento que a gente vai dar àquela vítima na ocasião da lesão, certo? E quem pode praticar esse primeiro socorro? Qualquer pessoa orientada, que saiba o que está fazendo. Porque a gente viu que se a pessoa não souber o que está fazendo, ela pode agravar a situação da vítima. E qual é o objetivo dos primeiros socorros? Manter os sinais de vida daquela pessoa, né? Quais são os sinais de vida que a gente falou na segunda-feira? É a respiração, a pulsação e a consciência. Então, o objetivo dos primeiros socorros é manter os sinais vitais, ou seja, a consciência, se a pessoa ela está consciente, se ela respira e se ela tem pulso, certo? Aí, em seguida, a gente vai tratar das lesões, a questão das hemorragias, fraturas, ferimentos, mas a prioridade é manter os sinais de vida até o socorro especializado chegar. Por isso que o papel do socorrista ele é limitado, ele, ele é até o momento do socorro especializado chegar, certo? Então, ele é limitado por conta disso, certo? E aí eu passei duas questões para vocês. Mandei o material da aula e passei duas questões. Na primeira questão era exatamente perguntando isso, o que seriam os primeiros socorros e os objetivos, né? O objetivo dos primeiros socorros. E na segunda questão eu falei sobre um estudo de caso de um médico que estava em pleno plantão, né? E aí ele estava no consultório com o celular na mão e os fones de ouvido assistindo o filme. E o técnico de enfermagem, por várias vezes, foi lá no consultório chamar ele e o paciente deu entrada na emergência em uma situação grave. E aí eu perguntei a vocês qual é o tipo de. O que é que o médico estava cometendo? Se ele estava cometendo uma imprudência, uma imperícia ou uma negligência. Que essas três palavras a gente viu na última aula. Né? A gente viu que a imprudência é quando a pessoa sabe que não deve fazer, mas acaba fazendo aquilo que não deve fazer, né? E a imperícia é quando a pessoa ela não tem a habilidade, não tem o conhecimento de fazer determinado procedimento, mas acaba fazendo, sem ter a habilidade, sem ter o conhecimento e nem a prática. E a negligência é a falta de cuidado. É quando a pessoa ela não tem um cuidado por aquela vítima, né, por aquele paciente. E aí eu perguntei a vocês qual dos três que o médico naquela ocasião ele teve essa infração, qual foi o tipo de infração que ele teve. E eu dei uma olhada nas respostas que vocês me responderam. Alguns falaram que ele teve a negligência, né? Ele teve a infração da negligência porque ele deixou de cuidar daquele paciente que estava precisando de cuidados naquele exato momento. E eu esqueci de falar, o paciente ele foi a óbito, né? Que a gente viu que a omissão de socorro ela é crime
e ela depende muito da questão da gravidade. Então, se o paciente ele tem uma lesão irreversível ou ele chega a óbito, a pena ela pode triplicar, né? Ela vai de 1 ano a 6 meses, mas ela pode triplicar dependendo da situação. E aí a gente viu que o médico naquela situação ele cometeu uma negligência porque ele não teve o cuidado de com aquela vítima, né, que estava precisando de atendimento, mas também ele cometeu a imprudência, né? Ele sabe que ele deveria ter ido prontamente atender, imediatamente atender esse paciente, mas ele deixou de ir, né? Ele ficou enrolando, a técnica foi várias vezes, e aí quando ele foi atender o paciente, ele já tinha ido a óbito. Então, nesse caso, ele cometeu duas infrações. Ele cometeu a negligência e cometeu a imprudência, né, nesse caso. E aí são situações que a gente acaba se deparando, né, na nossa vida. Não só na área da saúde, mas em todas as áreas a gente pode presenciar essas situações, né? Então hoje a gente vai falar sobre ferimentos e hemorragias, os vários tipos de ferimentos e o que é que a gente pode fazer quando a gente se depara com determinadas situações, né? Vamos falar sobre as hemorragias, os 3 tipos de hemorragia, e aí, se der tempo, se não ficar um vídeo muito longo, a gente vai falar também sobre o engasgo, a convulsão e o desmaio, certo? Então, vou começar aqui a apresentação dos slides, tá bom?